Boa noite, galera. Tudo bem? Boa noite, capivaras do nosso coração. Como estão essa noite, hein? Estamos aqui no epicentro do terremoto para falar de quê? De sci-fi, ficção científica, com ilustres convidados, Pedro Nogueira e Jean Gabriel Álamo, que são escritores e especialistas no nosso tema aqui dessa noite, hein? E ninguém menos que ela, nossa capivara mãe, a Loca. Boa noite. Aliás, desculpa interrompê-lo, Mike. Tem que começar a live como o nosso querido host, Dudes, né? Boa noite, capivaras, capivares e capivaros. Tem um padrão de tem início, um padrão instituído pela Capivara Dudes, né? Eu fiz essa apresentação rápida aí, mas eu queria que cada um falasse um pouquinho de si, um pouquinho da sua obra, do seu papel. Abaixo, e do tema que a gente vai falar aqui essa noite. Vamos começar aí, ó. A Lô é a capivara mãe, é dona disso tudo aqui, né? O Pedro Nogueira já tá aqui em casa, já tá acostumado, já é uma de nossas capivaras, então vamos para a capivara estreante. Ô Jean, vamos começar por você a apresentação, Jean. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Álamo. Para quem não me conhece, eu sou um escritor, eu tenho um universo literário próprio, que já conta com mais de 20 livros e contos. Não são todos de ficção científica, mas o norte desse universo literário, onde todas essas histórias se passam, é de ficção científica. Então, vamos dizer assim, se você pega uma história de fantasia urbana ou outra história nesse universo, te dá um viés daquilo ali, mas você não precisa ler uma para entender o que a outra propõe. É tudo perfeitamente entendido, somente essa perspectiva. E sou editor-chefe da revista Literatura Fantástica, que é a maior revista pulp, e é a primeira, né, assim, do Brasil, de literatura fantástica mesmo. Então a gente publica ali fantasia, muita ficção científica, terror e gótico. E é isso. Inclusive acabou de sair uma aí, tá no forno, né? É verdade, saiu uma hoje, o volume 4, com 12 histórias, todas elas ilustradas, tá? Com diferentes estilos, tudo beleza ali, com vários autores que eu selecionei a dedo. Só autor excelente, todos melhores do que eu. Então vamos ao nosso amigo de casa aí já, nossa capivara Pedro Nogueira. Fala galera, boa noite. Pedro Nogueira aqui, do Nação Garou, do RPG Clandestino e do Capirremoto. Você já me conhece, né? Eu participo da Nação Garou como Garou, no Garoucast e também na publicação dos nossos livros lá. E, além disso, eu tenho umas outras obras, não tantas quanto o Jean, mas tem algumas outras publicações que elas vão... Eu diria que eu sou mais um autor de ficção especulativa do que ficção científica, porque eu gosto de caminhar entre horror, ficção científica em si, fantasia. Então, acho que o mesmo universo de publicações aí que o Jean tá familiarizado também. E bora falar sobre ficção científica. E a nossa capivara mãe, a Loca. Se apresenta aí, meu bem. Antes eu não tinha mutado, agora eu deixei mutado. Chiminagem. Pagou chiminagem, tá certíssimo. Gente, a galera já me conhece por aqui, mamãe capivara, Loca. Eu sou uma viciada em séries, e isso engloba quase qualquer gênero, só comédia que não, porque, né? Porque sim. E sci-fi é um dos gêneros que eu mais curto, assim, tanto para cinema quanto literatura, né? Para mim, meu consumo de cultura pop em geral é bem focado no sci-fi, assim. E é isso, inicialmente, que eu posso falar. Mike, vou te deixar aí conduzindo. Show. E eu, galera, Mike Hudson, eu tô enquadrado como a Lô também, né? Eu tô mais enquadrado no consumismo da questão, também consumo bastante série, filmes e muita literatura também, de ficção científica, inclusive quadrinhos de ficção científica também. E estamos aí para absorver um pouquinho de conhecimento aí de quem tá desse outro lado na parte da escrita, na parte prática da ficção científica. Vamos começar com uma pergunta bem simples aí. O que é ficção científica para vocês? Vai lá, Jean. Começa você. Eu primeiro?
Vamos lá. Tem uma discussão ali, inclusive se o correto seria ficção científica ou ficção especulativa, né? Mas, no geral, seriam histórias que você tem no cerne algo especulativo em relação às ciências. Aí você pode pensar assim, computação, engenharia aeroespacial, não necessariamente. Por exemplo, o Naupunk, ele trata só de ciências sociais. É ficção científica, então você tem tecnologias que são do cotidiano, né? Por isso o now ali no prefixo, você tem ao invés do cyber e do bio, né? Você tem o now ali, o agora, em que você pensa do tipo assim, se tal coisa acontecesse na cidade hoje, o que aconteceria? Então você tem desdobramentos sociais. Então acho que parte muito desse princípio. Inclusive, por exemplo, por isso que, falando em termos técnicos, Star Wars não é ficção científica, apesar de toda aquela roupagem. E se você trocar todos os elementos que estão ali, sei lá, por coisas de samurais, uma história medieval, ou qualquer outra coisa, a história continua exatamente igual. Não muda nada. Então, assim, por mais que você tenha naves espaciais e aquela coisa toda, você tem a ficção científica estética ali na coisa, mas no fim ela é uma fantasia. Uhum. É o que difere, por exemplo, de Star Trek, por exemplo, onde sistemas já são debatidos. Eu não tô falando que Star Wars é ruim, não, tá, gente? Eu acho, mas não tô falando que é ruim, não. Que bom que você acha, porque concordamos. Aliás, assim... Ô, gente, a polêmica. Não, mas se de 9 filmes, 2 são bons, Star Wars é bom. Existe um problema, né? É o que eu sempre falo, cara. Tô brincando, gente. Epicentro recorde, hein? Epicentro recorde, menos de 5 minutos a polêmica. É só provocação. Perdendo inscritos em 3, 2. Eu curto Star Wars. Mas eu com isso. O Jean deu a definição que eu acho assim, perfeita, né? Eu acho que é sempre legal relembrar da origem, né? E é sempre muito difícil apontar um ponto preciso para a origem de um gênero literário ou coisa que o valha. Mas um consenso geral é Mary Shelley com o Frankenstein. E o Frankenstein, quando você vai ler, que por sinal eu acho que é uma obra que deveria ser mais revisitada, porque ela é muito conhecida através de suas adaptações, o que é uma coisa muito boa, que indica que ela tem um poder de se tornar mais do que uma narrativa, e sim um mito, né? Uma vez que tem várias participações e reinterpretações. E isso só atesta a longevidade e importância de Frankenstein. Mas eu acho que seria legal voltar ao texto original para a gente ver como as ideias científicas ali naquele texto elas são muito escassas. Nem tanto. O galvanismo, sim, por exemplo, fala do galvanismo, cita os alquimistas, o Paracelso, né? O próprio Luigi Galvani, só que para por aí. Né? Então, existe uma fundamentação que dá base para a história, mas em muitos aspectos ela está mais para uma ficção especulativa. O que aconteceria se um doutor louco resolvesse criar vida a partir de cadáveres? É basicamente isso. A ciência ela dá muito mais eu diria assim, um lustre à história do que fundamenta passo a passo. Depois a gente vai ver isso tomando um corpo muito mais complexo e grandioso em caras como Arthur C. Clarke e por aí vai. Bom, com essa definição, então, a gente até começou a falar algumas referências mesmo, até para o pessoal ir se localizando, ter igual o Michelle, Arthur C. Clarke. Temos mais algumas referências para estar sugerindo o pessoal, para realmente estar se introduzindo nessa parte de ficção científica? Tem eu. Porque, assim, excelente. Ataque de oportunidade, que é o nome. Ataque de oportunidade. Mas agora, sem brincadeira, para quem gosta de ficção científica hard, né, que é aquela bem puxada para o campo científico, ou tem vontade de entrar, mas não entende por nenhuma de ciência, o meu primeiro livro, que foi Poder Absoluto, ele foi pensado para trazer um público leigo para ficção científica hard. Mas o que eu queria comentar mesmo é que era uma curiosidade, no caso, é que o épico de Gilgamesh
né, um texto antiquíssimo aí, ele é considerado uma proto-ficção científica. Caramba, porque que maneiro. tudo que está ali é baseado na visão de mundo da época. Então você tem especulações em cima daquilo, mas não chega a ser ficção científica, porque, porra, nem tinha ciência direito no negócio, né? Então, seria uma proto-ficção científica. Será que daria para dizer que a história de Noé também não chega próximo? Porque ele trata de um evento climático, né? E existe também toda a discussão técnica de como se deveria construir uma arca e a preservação das espécies ali selecionadas. Será que não dá para dizer que pelo menos é uma ficção especulativa? Esse é um dos problemas com os textos bíblicos, né? Porque cada época que você olha para a humanidade, ela tem um tipo de abordagem textual. Nenhuma abordagem nos textos bíblicos, ali do Velho Testamento, pelo menos, é direta. Você pode ver, por exemplo, como Jesus ali no Novo Testamento já conversava, ele falava por meio de parábolas, já indo para o Novo Testamento. Assim, quando você vai para o Velho Testamento, nada praticamente é literal. É um dos problemas de você traduzir. Mas assim, se você partir do princípio que talvez tenha havido um evento climático, bom, não sei, pode ser uma metáfora. E aí porque a própria construção da arca, ela é detalhada no texto de Noé. Né? Mas aí então, não quer dizer muita coisa. Por exemplo, quando você pega a Ilíada, ele já começa descrevendo o que parece ser Atenas, mas na verdade é o escudo do Aquiles. Extremamente detalhado, aquela coisa toda. Então você não... Assim, seria impossível fazer um escudo daquele na época. Então, se a gente for partir para esse ponto, começa a ficar um pouco complicado. Sendo que pode, por exemplo, se encaixar em um proto-realismo mágico, talvez, alguma coisa assim. Vai muito... Se for puxar muito para trás, as coisas ficam realmente muito confusas. Começa a ficar muito vago. Porque tem definições que nem existiam, né, pro que era a coisa. Fica complicado. Eu tô dando uma olhadinha aqui no chat, inclusive recomendo vocês também ir acompanhar no chat, sempre quando vocês quiserem puxar alguma pergunta. A galera eu não tô conseguindo abrir a Twitch por algum motivo. Aqui no meu navegador tá travando. Mas puxa esse. Fecha o seu TikTok aí que você vai conseguir abrir. A galera defendeu aí que o Star Wars realmente não é ficção científica, porque de fato aconteceu. Olha a polêmica. Foi o Daniel. Aqui tem denúncia. Do Arthur C. Clarke, acho que o último livro que eu li dele foi O Encontro com Rama, cara. Eu acho esse livro muito bom. E esse é ficção científica hard. A raizona mesmo, né? O último porque que eu li foi o Fim da Infância. Que é bom também. Esse eu ainda não li. Gosto. Vale a pena. O Encontro com Rama é interessante porque ele é um livro onde nada acontece. E ao mesmo tempo você fica na beira da cadeira lendo ele, né? Porque é justamente sobre o desconhecido, eu acho que ele é muito sobre o deslumbramento de um outro mundo. Você se deparar com um objeto que para ti é totalmente alienígena. É sobre isso, né? Você gosta de sci-fi, já a série, e que ela é ficção científica, esse é o livro. O nosso amigo Daniel aqui no chat, ele perguntando, então tem uma escala de dureza na ficção científica? Tem. Com certeza tem. Escala de quê? Escala de dureza na ficção científica. Escala de quê? Dureza. Dá pra considerar, talvez. Dá pra dizer, por exemplo, que Homem-Aranha é ficção científica. Mas é muito, muito leve. Porque não leva em consideração rigor algum. É simplesmente utilizando ali o linguajar e uma beirada de uma ideia científica. Certo? Mas agora, o Encontro com Rama, ele é completamente científico. Ao ponto de ser, assim, sabe, a narrativa é um tanto quanto estéril até. Não tem espaço para desenvolvimento de personagem, relacionamento. É sobre o deslumbramento e as descobertas científicas. Embora isso não seja uma regra para ficção claro, científica. É uma tendência, eu diria que é uma tendência, principalmente nos clássicos. Mas uma regra não. Quem bebe do Philip K. Dick, da Isaac Asimov, do próprio Clay.
Acho que aí vai nessa linha, né? Bem que o K. Dick ainda tem umas psicodelias, umas viagens um pouco mais... Sim, mas eu digo na questão do emocional do personagem, esse tipo de coisa toda. Tanto que tem até esse estereótipo, né? Ser um gênero mais frio, assim, em termos de personagens. O Philip K. Dick, pra quem gosta de Blade Runner, eu recomendo muito, muito o livro dele. Deixa eu só tentar recordar o nome aqui, que eu acho que é Android Sonham com Ovelhas Elétricas. Android Sonham com Ovelhas Elétricas? Uma noveleta. Esse é o que inspirou o Blade Runner, né? Ele também escreveu, eu até tenho aqui, o Homem no Castelo Alto, que foi adaptado para uma série da Amazon. Aquele filme A Firma também é baseado num conto dele. Caralho, tem até uma série baseada só nos contos dele, porra. Lembrei agora. Então, Electric Dreams. Electric Dreams. Difícil pra cacete de achar, mas se você achar, divirta-se. Ela é um pouquinho chata de encontrar, mas vale a pena. Tem contos bacana, mas bem eu acho legais. que é bom esclarecer que o Philip K. Dick, ele tem um estilo muito louco, tá? Porque ele talvez fosse o beatnik da galera da ficção científica. O cara que gostava de as drogas, né? E experimentar realmente expansão de consciência. E isso se reflete demais nos textos dele. Então, aquela tendência que alguns escritores de ficção científica têm, de ser mais organizado e de ter um universo coeso, ou às vezes até compartilhado, não existe com o Philip K. Dick. A sensação de ler as histórias dele é como de assistir aquelas antigas séries de ficção científica preto e branco, como Outer Limits, ou então, como é que chama? The Twilight Zone. Cada história ela tem seu próprio universo contido, com o seu próprio clima e sua viagem. Então, Sim. Bota viagem de vezes. O Homem no Castelo Alto que o Pedro citou, até para dar uma sinopse rápida pro pessoal, é como se o eixo tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial e as consequências disso. Então, assim, eu acho uma pegada bem sensacional, sabe? Bem interessante e curiosa de se ver, sabe? E hoje em dia tá na moda esse lance do multiverso. O Homem do Castelo Alto, ele lida com isso também. Ele lida de uma maneira extremamente sutil. Você só vai ver isso mesmo no final da história, né? Até, digamos assim, 90% da história você lê como o que aconteceria se do nosso mundo, né? Mas no final você vê que existe realmente uma ligação. Eu tô quieto que eu só tô vendo o Pedro contando spoiler. Não se conteve. Foi mal. Mas o que, gente, de referência aí que a gente tem interessante pra recomendar pro pessoal? Vamos falar um pouco mais organizado? Vamos por gêneros aí, vamos pela pauta. Literatura. Vocês, Na literatura, o clássico, assim, eu acho que a gente pode começar com Mary Shelley, Júlio Verne, essa galera, assim, que fundamentou o caminho. Isso. Tem um que é moderno, que eu queria recomendar também, que é o Cixin Liu. Esse eu não conheço. Nossa, autor de O Problema dos Três Corpos, vai até ganhar a série na Amazon, já tá em pré-produção. É do cacete. Ele começa com a Revolução Cultural na China, né? Ali quando teve a implementação do governo do Mao Tse Tung e tal. E é interessante porque, embora o livro ele tenha uma pegada comunista, ele é extremamente crítico à época do Mao Tse Tung. Você vê que ele desce o pau, que para um autor chinês é um negócio meio assim, diferente. E aí, o que acontece é o seguinte, ele começa a partir de tropos reais para desenvolver a ficção científica. Entre eles, uma doideira que aconteceu que era o seguinte, como a maior potência que tinha na época era dos Estados Unidos, capitalista, e a segunda maior era a União Soviética, também socialista, mas que não se dava muito com a China, tinha umas relações tensas, um acusando outro de revisionismo e o caralho é quatro. A China viu que ela estava muito atrasada, quase que
vamos dizer assim, tecnologicamente medieval, praticamente isso, ainda mais por ter passado por colonialismo do Japão, da Inglaterra, até de Portugal, pegou uma pontinha ali, né? E aí o que eles decidem fazer é o seguinte, ao invés de ficar investindo em tecnologia nuclear, tecnologia informática, caralho, a4, eles decidem tentar contato com alienígena. E aí tentar monopolizar a forma de contato. Então, assim, você vai acompanhando uma trama dessa forma no passado e outra no presente, que você tem um físico de partículas que ele está desenvolvendo um super cabo lá e tal. E no presente, vários cientistas ao redor do mundo começam a se suicidar. Então, uma onda de suicídio e você não entende o que está acontecendo. Então, um detetive ali das forças de inteligência da China e tal cola com esse cara e eles começam a tentar desvendar esse mistério, e a única pista que eles têm é que uma das cientistas estava lá fazendo uma pesquisa, não lembro sobre o que era, mas foda-se o que era também, em que ela deixa um bilhete escrito o seguinte: a ciência não existe mais. Assim, então, alguma coisa tipo, a ciência não existe, e se mata na banheira lá e tal. E assim, o que dá a entender é que eles estão chegando a resultados que não condizem com o que deveria, mesmo em coisas que já são bem postuladas, e você não sabe o que está causando isso, mas olha se você está lendo uma história que no passado tá falando de contato com alienígena e na outra está acontecendo essa merda, você sabe que tem alguma coisa a ver. E aí eu não vou dar spoiler no que culmina, mas eu vou falar assim que é brilhante, é do caralho. Não sei se pode falar a palavra não, mas foda-se, agora já Pode sim. Depois me recomenda por escrito aí pra eu pesquisar. Falou, eu me lembrei de um filme, até indiquei pro Mike, agora eu não tô conseguindo me lembrar do nome do filme. Que, se vocês lembrarem, se não me engano, ele é da Netflix ou da Amazon, um dos dois. Que um cientista ele consegue provar que existe vida após a morte. De alguma forma. É The Discovery, se eu não tô enganado o nome. A descoberta, né? Isso, exatamente. É um filme bem lento. É com o Robert Redford, não é? Eu achei bem interessante. Aí, devido a ele conseguir provar que existe vida mesmo após a morte, começa uma onda de suicídios, assim, quase metade, um terço da população se mata, já sabendo que existe um pós ali, né? Uma vida melhor e tal. Cara, assim... Foi mal, Mike. Não, pode falar, Pedro. Cara, então assim... Dentro do que as pessoas entendem mais como ficção científica, que vai ser o quê? Viagens espaciais, alienígenas, robôs e tal, eu recomendaria Ray Bradbury, que é, basicamente uma das principais inspirações para eu pegar a caneta e escrever. Alan Dean Foster, que é um escritor assim, ele é bem prolífico nas adaptações literárias de cinema, né? Então tem muito livro de Star Wars e de Star Trek do Alan Dean Foster, do Alien, e ele escreve muito. Inclusive a Disney fudeu ele, né? Pois é, cara, complicado. Depois que ela comprou, acho que foi a Universal, não foi? E aí, não, foi por conta do lance do Star Wars, né? Não só do Star Wars, também o livro do Alien também. O que dava mais dinheiro para ele era do Alien, por incrível que pareça. E aí ele precisava pagar o tratamento de câncer da esposa. A Disney, quando comprou os direitos, não passou os royalties dele. Ele tem direito a isso. E ela se recusa até receber os advogados lá. A esposa dele morreu e agora ele está com um câncer raro, morrendo. E a Disney simplesmente se recusa a pagar o royalty do cara. Foda. E esse livro é tão bom, eu tenho ele aqui. Tão bom o livro do Alien dele. Ele escreveu o primeiro, né? A segunda adaptação foi um outro escritor. Mas voltando para as recomendações... Eu tenho que falar uma recomendação, uma antiga e uma atual. Uma antiga, Orson Welles, encaixa? Claro. E aquela situação da Guerra dos Mundos que ele transmitiu via rádio e que causou no mundo o pessoal achando que realmente era real, cara. Assim, nos Estados Unidos, né?
Isso, nos Estados Unidos. Galera saiu atirando nas caixas d'água da cidade. É porque ele foi contando a história, pessoal, como se fosse uma radionovela mesmo. E sem avisar que ali estava começando uma radionovela nem nada. Parecia que ele estava noticiando aquele ataque. Como se fosse um jornal novela. Causou um caos generalizado. Causou uma histeria, todo mundo acreditando que aquilo estava acontecendo, sabe? E sensacional, virou isso, inclusive acho que até estudado em faculdade de comunicação até hoje e tal, sobre o rádio e o poder do rádio por causa disso, né? E um atual moderno, não sei se vocês gostam, eu li, gostei, achei um livro leve e acho que de ficção científica tá ali, é John Scalzi, A Guerra do Velho. Bom demais. Não li, cara, eu ouço falar isso. Eu já tô no segundo livro. Ele traz algumas coisas, né, Jean, que já tá estabelecido na ficção científica, só que ele traz algumas coisas diferentes que você vai achando, porra, interessante, não, cara. Conheço, é bom demais, cara. Não é? É maneiro. Eu vou pegar o segundo livro pra ler. É o John Perry, o protagonista, não é isso? Isso, exatamente. Eu li isso, acho que foi em 2016, 2017. Então, isso. Mas, porra, bom demais. Tem também, assim, dos clássicos, tem Robert Heinlein, de Estranho numa Terra Estranha e tal. É foda. Também Tropas Estelares. Tropas Estelares. Agora, tem um subgênero, né, que a galera chama de New Weird, que é muito difícil de classificar, mas ele reúne elementos de ficção científica, de terror, ficção especulativa de modo geral, e foca bastante na questão social, né? E aí tem um autor que chama China Miéville, ele escreveu Estação Perdida. A Cidade é a Cidade. Sensacional. Estação Inclusive, Perdida. na revista agora tem um conto de New Age. Ele é o último da sessão de fantasia, que é o Caio Loures. É New Age puríssimo aquilo. Do mais alto. Eu curto muito. Tem até alguns contos também que são assim, puxando a inspiração bastante ali no China Miéville, que eu li Perdido Street Station, né? Aqui no Brasil veio como Estação Perdida. Que aquilo a cidade. É loucura demais, é muito louco. Tem também Jeff Vandermeer, que fez Aniquilação, foi até adaptado para o cinema, tem um filme lá com a Natalie Portman. Tá na Netflix esse filme. É bom. Ele é inspirado no H.P. Lovecraft, tem aquela história do A Cor que Caiu do Céu. Ele é basicamente a mesma premissa, que existe uma entidade ou um meteorito, né, uma coisa assim, que cai na Terra e começa a transformar suas imediações. E na história do Aniquilação, o esposo da personagem principal volta de lá diferente. Então eles têm que ir para a área para resgatar, né, pessoas que podem estar lá e descobrir o que está acontecendo. Estudar o fenômeno. Cara, essa história, o filme é fantástico e o livro é muito, muito, muito foda. Vale a pena dar uma olhada. Maneiríssimo, vou procurar saber. Vale a pena. Dele eu ainda não li nada. A Cidade é um que eu sou doido pra reler, que eu também já li ele há bastante tempo. E o conceito dele é muito maluco e meio que inacreditável, sabe? Uma cidade habitando em outra cidade ali. Eu preciso reler esse livro urgentemente. Cara, no Perdido Street Station, só para dar uma noção assim do mundo, tá? Existem várias espécies que convivem lá. E aí tem uma espécie que chama Khepri, que os machos da espécie eles são besouros gigantes. As fêmeas são mulheres assim humanoides com cabeça de besouro e que elas secretam uma substância que endurece, elas fazem esculturas com aquilo. Além disso, tem o povo cacto e o povo águia, que são os garuda. E isso tudo é uma história sobre um acadêmico, tá ligado? O dia a dia dele, as transações ilegais, os contratos com diabos, literalmente, que ele tem que fazer. Então, é um mundo, assim, de fantasia e ficção científica que serve, na verdade, para retratar a sociedade mesmo, as engrenagens sociais, a luta de classes, todas essas questões assim mais profundamente sociais, sabe? Muito foda. Inclusive, o autor ele é bem escrito, ele tem vários artigos ótimos. Ele é sociólogo.
Maneiríssimo isso, fiquei curioso. Caralho. É muito legal. É uma coisa que eu, de novo, não é querendo atirar a pedra no Star Wars, é porque a referência é fácil, todo mundo conhece, né? Então, assim, uma coisa que eu acho legal em Star Wars é a diversidade de espécies que você sempre vê em qualquer planetinha lá. Mas uma coisa que eu gostaria de ver mais é como são essas interações, já que existem tantas espécies em um lugar tão cosmopolita quanto essa galáxia é. Eu queria saber mais como é que são, sabe, as lutas de poder e as camadas sociais, como é que é a favela desses lugares. É isso Falta que isso mesmo. falta. Fica parecendo um grande parque da Disney, né? Tipo assim, agora cheguei aqui no parque do planeta Naboo, gente. Aí tá aquelas navezinhas voando ali. Agora eu vou pra Coruscant. Assim, tá, Dá um tesão, né? Você fica, caralho, que legal, que fantástico, vamos explorar. E fica só na família do Skywalker. Então, assim, é essa minha crítica maior a Star Wars. Acho que o Mandaloriano deu uma melhoradinha nisso, assim, mas... né? Querendo ir, mas não indo. Eu acho que a gente já tá puxando pra cinema ali na pauta, né? Isso, é excelente. A gente pula pra cinema. Antes, deixa eu só falar aqui de um comentário do Daniel novamente. Ele falou que tem um grupo no Facebook chamado Elon Musk, é o vilão do Philip K. Dick. Sim, eu ia comentar. Eu tava esperando eles terminarem pra falar, eu achei genial. Eu preciso entrar nesse grupo. Vou entrar no... Puta que pariu. Muito bom, gente. Faz muito sentido. Mas cinema, então. Bicho, já falamos de Star Wars, vamos falar um pouco de Star Trek? Porque embora ele comece na televisão, né? Logo ele migra pro cinema também. E eu acho que... Quer dizer, eu acho não. Star Wars tem a honra de ser o verdadeiro primeiro universo compartilhado. Né? E multimídia também. No cinema. Então, no cinema, na série, né? Eles são o mesmo universo. Não, vamos dizer assim, no audiovisual. Ah, sim. Né? Assim, na literatura a gente já tem isso antes, inclusive na ficção científica. Então... dá pra falar que no cinema também os monstros da Universal também são o universo compartilhado anterior. Mas no Star Wars é bem mais coeso. E eu acho que, sim, no audiovisual você tem razão. Antes já tinha acontecido em quadrinhos e na literatura, certamente. Mas, em comparação, já que é tão comum fazer a comparação de Star Trek com Star Wars, eu acho que aqui no Star Trek a gente encontra justamente o que falta no Star Wars. É um aprofundamento sobre as relações entre as várias espécies, as sociedades, os pontos de vista e ideologias diferentes. Esse embate de possibilidades. Tanto é que Star Wars tem uma coisa que é levada desde 66 até o presente como um lema, que é um lema do povo vulcano, né? Que é o do máxima... Como é que é? Máxima diversidade com múltiplas combinações. Então a gente sempre vai ver várias tentativas de ver o outro e as outras espécies de pontos de vista novos. Acho isso apaixonante. Mesmo o Doctor Who começou a fazer isso um pouco antes, né? Ali em 63, 3 anos antes, a gente já tinha ali primeiro o Cybermen, né? O Planeta Mondas, aquele negócio todo, depois a gente tinha os Daleks. Aquela coisa toda, com diferentes pontos de vista, né? Tanto que os Daleks, eles viraram tanques de guerra, né? Exterminate. Eu não curto muito Doctor Who, não. Bom. Que isso, Pedro? É porque você leva o Doctor Who a sério, sendo que nem isso. Doctor Who não é pra ser levado a sério. Não é isso, não. É que mesmo eu sendo fã de Star Trek, eu olho pra Doctor Who e falo assim, gente, isso é feito de papelão, saca? Já que vocês estavam questionando aí Star Trek e Star Wars, assim, o que vocês acharam de Duna? O filme novo? Eu gostei bastante, mas eu não sou fã de Duna. Tanto da minha vida. Curou a minha insônia por uma semana. Eu adorei. Eu gostei, achei uma boa adaptação, mas eu me senti um pouco enganado ali.
achei que eu fui realmente enganado. Vocês vão achar que eu fui bobo mesmo, porque eu achei que o filme ia se concluir pelo menos uma parte ali no primeiro. Mas você sente claramente um corte, assim, como se você estivesse parando de ver uma parada na metade, né? Isso eu acho que muitas pessoas estão passando pano, falando, ah não, mas vai ter outra história, e é fato que isso vai acontecer. Mas a gente já viu casos em que a história continuava e o primeiro filme dava uma sensação de completude, como é o primeiro Senhor dos Anéis. Né? Perfeito. Se a Sociedade do Anel conseguiu fazer a sensação de uma história completa, Duna também deveria conseguir. Deveria poder conseguir, né, pelo menos. Excelente comparativo, Pedro. Posso provar mas eu gostei, saca? Eu achei legal. Só que eu não sou fã de Duna. Eu acho a premissa de Duna um pouco monótona. Mas eu gostei. Eu acho o Denis Villeneuve um diretor chato, gente. Sinceramente. Puta que pariu. Eu curto muito ele, cara. Mas assim, Não, eu consigo entender a crítica. Ele tem um pezinho na pretensão, né? Mas Pezinho? tratando... Pois, ele se lambuza disso, né? O único filme dele que eu gostei foi o Sicário, Terra de Ninguém. Você assistiu Prisioneiros? Ainda não. Foda. É com Hugh Jackman e com o menino que fez o Charada no novo filme do Batman. Paul Dano. Paul Dano, isso. Ele é bom, cara. Mas assim, é só um filme de drama, né? Não tem nada a ver com o nosso tema aqui. Não, o Sicário eu achei do cacete. Mas é aquela coisa, cara. Eu acho o Denis Villeneuve muito enjoado. É arrastado. Ele pega uma ideia maravilhosa e transforma aquilo num sonífero. O último Blade Runner foi dele, não foi? O 2049? Foi. E o que vocês acharam? Esteticamente ele é maravilhoso. Esse é o meu problema com o Denis Villeneuve. Esteticamente é do cacete, mas aquilo lhe dá sono, cara. Mas assim, nesses dois casos, só deixa eu dar uma de advogado do diabo aqui. Eu não sou fã de nenhum dos dois filmes. Definitivamente não sou. Mas eu acho que são dois filmes que cabe o estilo sonolento do Villeneuve. Porque, cara, o Blade Runner original, ele é bem lento. Menor, sim. Mas não dava sono. Bem, não. É lento, mas não dá sono. Já que Eu vocês acho que é um pegaram pouquinho, mas assim, o Villeneuve, Manda. A Chegada, vocês gostaram? É dele não. também, né? Dormir. Quer dizer, gostei, né? Dormir. Ah, não, A Chegada... A Chegada Chegada é- eu acho, assim, muito foda. Eu achei bom. muito interessante, cara. Bem, já que a Porque gente lá tá falando parece de que é só filme... uma De história. hater do Villeneuve aqui. Parece que é só uma história sobre comunicação e alienígenas, né? obviamente. Exatamente, é justamente Mas no por final isso das que eu contas você gostei. ainda vê que é uma história de viagem no tempo também. Então é muito legal isso. Olha, ele tá no spoiler de novo aí do Neo. Eu não expliquei como é, você tem que assistir. Nosso eu amigo assisti, Daniel né? ali falando Mas que... eu assisti fazendo projeção astral. Assim, sabe? Eu gostei, assim, na poltrona, pum, saiu do corpo. Nosso amigo Daniel falando aqui que ele foi ver no cinema e que não viu nem a hora passar. Eu não consegui ver no cinema, infelizmente. Não, minto. Blade Runner eu vi sim. E realmente é um filme pra ver no cinema, não é um filme pra ver em casa. Qualquer distração te faz perder o filme totalmente. Que a Não, aparência porque ele dele é muito- o áudio sonoro, maravilhoso. Muitos cenários abertos, assim, é pra você ver numa tela grande, assim, não é um filme feito pra você ver no seu computador ou em casa, assim, na minha opinião, né? Mas Não, já que a gente concordo. tá falando de cinema, vamos passando por vocês, assim, deem dicas de filmes que vocês curtiram, que vale a pena ver, que representa o gênero. Cara, tem o Her, que eu acho que Nossa, o Her é muito bom, o Rock ele é um Phoenix. dos melhores exemplos de ficção científica que não usa os tropos e as presunções do que o gênero é, né? É ali uma história cotidiana de um cara apaixonado pelo seu celular. Mas a inteligência artificial que ele era apaixonado era a voz da Scarlett Johansson. Tem que colocar, É verdade. tem que colocar esse pesar aqui, entendeu? Com a Scarlett fica difícil, né? Não era uma Alexa qualquer. Não fique com ciúmes. Inclusive, se alguém, por favor, aí no chat, souber um mod pra Alexa, de repente, ficar com a voz da Scarlett, eu aceito, tá?
Eu não aceito não, porque eu já sou casado. Eu sou, mas não me importa. Mas assim, eu escolhi o Her justamente porque ele é incomum, né? Ele é um ficção científica e ele é um ficção científica hard, né? Ele realmente leva a hipótese na base do realismo. Mas ele não é sobre piu-piu-piu, arminhas e Essa é a arminha. navinhas. Um dessa pegada que eu recomendo também é o Ex Machina, Instinto Artificial. Excelente. Muito bom também. E quase ninguém conhece esse filme. É muito bom. Esse filme é muito foda. Ele desbancou o Star Wars e o Mad Max do Estrada da Fúria no prêmio de melhor ficção científica daquele ano, né, que ele saiu. Mas ele Desbancou os dois. não é um filme muito conhecido das massas, né? Realmente, quem tiver por aí, recomendo demais. É um excelente filme. Cara, é com o Oscar Isaac. Irreconhecível no filme, mas não. Dançando assim, de uma maneira toda. Todo Elon Musk no filme, né? Tudo Elon Musk. Cara, essa cena da dança Todo vilão do muito filme louca, cara. Essa Eu cena não da com dança cara de árabe no meio da floresta do Canadá. É mais aleatório impossível. Nessa cena da dança, se você se colocar no lugar do, podemos dizer, né, o protagonista do filme ali, cara, você vê que é uma vergonha alheia, tipo assim, nossa, onde que eu meto a minha cara, sabe? Mas é muito maneiro o filme, cara. E você, Mike? E Dica acabou de um filme aí. tô acompanhando o pessoal aqui, não pensei, já eu trago minha dica então, vai, manda a sua aí, Lô. Poxa, deixa eu ver, puxando agora, me vem vários filmes na memória. Já lembrei. Eu vou falar um que quase ninguém lembra, é bem antigo, é uma animação, que é o Páprica. Que é bem fora do sabe? Fora da casinha, por assim dizer. Teve série também, não teve? É um excelente. Páprica? Ah, não, Páprica não. Não, Páprica não. Teve? Não? Eu tenho Não quase sei. certeza. Não, hein? Se teve, eu perdi completamente. Eu só conheço o filme. Eu tenho quase certeza. É um anime, né? É um anime. E é sobre uma garota, envolve sonhos, ela consegue entrar nos sonhos, por assim dizer. É bem interessante. Eu não vou falar muito não pra galera procurar aí, porque vale muito a pena. E se você disse que é otaku e não viu Páprica, por favor, obrigação. Não é o que eu tava pensando, não, mas eu achei maneiríssimo. Um que eu pensei aqui de filme, que, pô, é mó clichê, mas tá na lista dos meus filmes favoritos e tal, Matrix. Sim, eu esperava que alguém fosse citar, realmente. Matrix. Por favor, Matrix 1 só, e o resto, principalmente o último, Né, não vejam. Eu tenho que discordar. Eu adorei o último? Adorei, acho fantástico. Não, Pedro, por Eu ainda favor. não vi o último. Claro que eu acho que tem vários problemas, tá? Mas eu acho que... Nossa, o filme é só problema pra mim. Eu acho que dos 4 filmes, ele é o que tem a mensagem mais bonita de todos. A mensagem é bonita. Eu achei muito superficial. Eu ainda quero ver. Mas eu adoro o 2. O 2 eu gosto também. Tem o diálogo com o arquiteto, né? O arquiteto, comer ovinhas, nossa, ele é bom. O problema do 2, cara, é que ele tem uma necessidade de continuar com aquela estética gótica, cool do final dos anos 90, início dos anos 2000. Aí coloca aqueles fantasmas de dreadlock branco e aquilo é brega demais, cara. Eu ainda achei maneiro. Eu achei. Porra, Mike. Não é a breguinha. Faz o seguinte, Mike. Faz um cosplay e se olha no espelho. Ô Pedro, você já sabe que eu já tive uma banda de metal e eu tinha um cabelo comprido, gigantesco. E nos shows eu fazia tranças e ia de sobretudo. Ai, gente. Temos imagens disso. Aqui é um canal de RPG, né? E a gente costuma falar que o pessoal que jogava RPG nos anos 90 era a galera de sobretudo e katana. E se deixar, uso também. Hoje em dia eu sou anti-armamentista, mas... Na época isso era divertido. Mas eu tenho umas 2 recomendações aqui que são filmes pouco conhecidos. Manda aí. Que é do Richard Linklater, diretor famoso. Fez o Boyhood, por exemplo, que a galera conhece. Mas tem 2 filmes aí dele que ele usa... Na verdade, tem 3 filmes que ele usa
uma técnica de animação que é rotoscopia, né? Ele filma e joga a animação por cima do movimento dos atores. E aí tem um mais recente que se chama Apollo 11,5. Esse não é ficção científica, é mais uma história assim de amadurecimento e tal, mas é um bom filme. Mas os que eu quero falar mesmo, que também usam essa técnica, são o Waking Life e o Homem Duplo, que é Scanner Darkly, o nome original. O Homem Duplo, Daniel chegou a citar no chat. Sim, mesmo. Exatamente. Os dois são com Keanu Reeves. Exato. Os dois são com Keanu Reeves, o que me leva a perguntar como diabos esses filmes não são mais famosos. Um deles, inclusive, que é o Waking Life, tem participação... Não, desculpa. Confundi. O Scanner Darkly é com Keanu Reeves, e ele, que é o Homem Duplo. E tem também participação do maluco lá que fez Stark, Robert Downey Jr. Esse filme é foda. Foda. É do cacete mesmo. Sabe, ele é uma distopia muito próxima à nossa realidade, onde as forças policiais usam uma roupa que esconde a identidade deles, fica projetando vários rostos diferentes o tempo todo. E a história é sobre uma epidemia de uma droga alucinógena e um investigador, que é o Keanu Reeves, que tem que se infiltrar no tráfico, entendeu? E, cara, fantástico. Lida muito com perspectiva de realidade, outras dimensões, essa viagem toda. E, lógico, a temática da identidade. Vale a pena. Maneiríssimo. E foi na época de mais droga na cabeça do Philip K. Dick. Então eles vieram por uma viagem do caralho. Falando em droga na cabeça, voltando um pouquinho assim, nessa parte de cinema moderno, e o Nolan, os filmes do Nolan também são ficção científica, não são? O Tenet... Sim. Eu não vi o Tenet, mas são. Ô Pedro, depois que você vê, Tenet troca uma ideia comigo. É um filme bom de você ver e de trocar ideia, gente. É um filme que você acabou de ver, você tem que trocar ideia sobre ele, sabe? Que a gente tá falando sobre passar um tempo digerindo o que você assistiu, né? E ele é um filme maneiro porque, assim, a linha do tempo dele é doideira. Entendeu? Doideira. Tem que tomar até muito cuidado com as coisas que vai falar aqui, que pode ser spoiler. Mas, igual o nome, né? O Tenet, que dá pra você escrever de um lado pro outro e tal. Tem a questão da pedra lá. É aquele tipo de filme que eu acabo de ver, eu curto o filme assim, que eu acabo de ver, eu vou pesquisar as paradas que tem dentro do filme, depois eu vou ver de novo, já sabendo. Primeiro eu gosto de ver as cegas, depois eu pesquiso e vou procurando aqueles conceitos no filme de novo. E é bem maneiro. E inclusive tem até a Lô conhece e tal, que tem o Marcos também do nosso canal, o Maurício que narra o Vampire, o Alien aqui pra gente aqui. Uma vez eu cheguei na casa deles, tinha um quadro, e no quadro eles estavam assim definindo as linhas do tempo do Tenet pra frente, pra trás, pra um lado, pro outro, onde as coisas se encontram e tal. É bem maneiro. Cara, você tá falando aí, eu tô chegando a uma conclusão, nunca tinha parado pra pensar, que tem dois gêneros, talvez outros também que se encaixem nessa, que é a ficção científica e a ficção histórica, que pela própria natureza deles, eles acabam convidando a experiência se tornar multimídia. O que eu tô querendo dizer nisso? Muitas vezes você lê um livro de ficção científica ou de ficção histórica e você fica instigado não pela história em si, mas pelos conceitos que trazem, né? Quem nunca lê um livro aí do Bernard Cornwell, por exemplo, ficou assim, pô, cara, vou ler um outro livro aqui do Império Romano, só porque é legal. Você falou ficção histórica, tá vendo Bernard Cornwell na minha cabeça, Bernard Cornwell, que é sensacional. Pra mim veio o Eduardo Castro, nacional. Ou então, no caso da ficção científica, você lê, aí aquele conceito, né, aquela ideia que você nunca tinha visto antes, fica assim, aí você fica, nossa, é legal. E aí vai além da experiência de ler aquele livro, ver aquele filme, e você começa a investigar mais. Né? Eu acho que são características muito ligadas a esses dois gêneros, justamente por eles terem alguma ligação com a realidade, né? Ainda do Nolan ali com uma ligação na realidade também, porque com relação à singularidade, o buraco negro, essas coisas, foi o mais próximo possível da ciência. Tem o Interestelar, né? Sim.
Esse vocês viram? Claro. É mais um filme que eu assisti e fiquei digerindo um tempo, assim, É pensando. muito bom, né? É um bom Até o filme. momento que o poder do amor vence tudo. Então, Eles, Pedro, cara, mas não, é o bom. problema do o Pedro vindo com o Interestelar poder não do é isso. ódio. O Interestelar não é o amor vencer tudo. É eles literalmente falarem isso Uhum. no filme, entendeu? Não, acho que o problema é que no Interestelar eles falam tudo, né? Se for partir É. para crítica, tá lá, tem um piloto no negócio, 3 cientistas. Eles estão falando dos conceitos de forma básica, como se nenhum deles fosse conhecer. É muito explicativo. Né? Mas eu gosto, cara. Acho o Interestelar um filmão, assim. Não gosto realmente muito do finalzinho, mas se eu fosse ficar me apegando a essa crítica, eu ia também ter que criticar o Arthur C. Clarke, porque o final do 2001, Uma Odisseia no Espaço, também é muito metafórico, poético, né? Então a gente tem que dar essa permissão, pela coerência, pelo menos. A gente já falou de algumas, mas vamos falar de mais algumas séries aí? Bora. Nossa, a série já tem um cado de série. Aí é a especialidade da Lô e o Pedro vem aqui só pra falar de Star Trek. Acho que todo Só. mundo já notou isso. Começa aí então, Lô. Fala das séries aí que tá na tem ponta da bastante, língua. né? E eu não sou muito boa pra falar, não, que se tratando de série, exceto Star Trek, que eu não assisti tanto quanto deveria, eu sei, estou pecando. Mas eu vejo quase qualquer porcaria, assim, do gênero. Mas tem algumas coisas legais, assim. Deixa eu ver. O pessoal falou de Doctor Who, que eu posso falar, não sei se vocês concordam, mas é meio amo e odeio. Tem gente que ama, assim, aficionado por Doctor Who. E tem a galera que acha bobo e tal. Mas é o que o Jean falou, não é pra você levar a sério, né? É pra sentar e se divertir, assim. Nem os produtores levam a sério. Ninguém leva a sério, exatamente. É bom. A Gente, é um citou- seriado que tem mais de 50 anos. Exato, E ele tá bem rodando até antigo. hoje, Vai sabe? fazer 60 ano que vem, né? Olha aí. E olha, acabou de ter tá acabando uma Doctor Mulher e o próximo vai ser um Doctor Negro, sacou? Negro e Daqui a gay, pouco, né? daqui a pouco vai ter Doctor Trans e tal, sensacional, O sabe? ator, ele é um ator Pra gay. quem pode se incomodar com isso, tem uma justificativa. Porque é o seguinte, porque sempre tem uma pessoa que fala, mas mudou, que é a coisa, né? É o seguinte, antes que comece o mimimi da direita. O doutor, que é o personagem principal, ele faz parte de uma espécie, que são os Senhores do Tempo, e toda vez que o corpo dele é destruído, ele assume uma nova configuração. Aquilo parte muito do inconsciente dele, muitas vezes, porque ele precisa e tal. Isso é revelado depois com o Lex, pode todas. Então, assim, para justificar a troca de atores, inclusive, ao longo de todos esses anos, você tem esse dispositivo na espécie, esse dispositivo orgânico. Então, É um dispositivo que é usado maneiro. É dramático essa parte, cara. É a parte que a gente mais sofre, cara. E é interessante porque, como muda um pouco a fisiologia do cara, isso muda o comportamento dele também, muitas vezes. É o que justifica um outro ator inserir os maneirismos dele no personagem e tal. Então tem toda essa questão. Convenhamos que foi uma sacada muito inteligente, eu acho. Caramba. E até um detalhe aqui do chat, aqui o comentário, o Gohan tá falando que o David Tennant é o melhor Doctor. Eu concordo com você, é o David Tennant mesmo. E depois o Matt Smith, tá, Gohan? Pode ficar tranquilo. Discordo, pra mim é o Peter Capaldi, cara. O Peter Capaldi também foi excelente também. Ai. O maneiro do Doctor Who é isso, são tantos atores, porque as pessoas vão se identificando mais com os outros, e essa parte quando tá pra mudar, que você sabe que vai mudar tudo, é sofrido, e você se apega aos companions também, porque cada Doctor tem ali o seu companion, que é o orelha da história, né? Que faz o nosso papel, né, da história. Exato, exatamente. A pessoa que precisa da explicação. E é natural essa mudança, porque normalmente os amigos dele são humanos e, nas palavras do próprio doutor, ele tem mais de 2000 anos, ou seja, ele tem idade para ser o seu Messias. Exatamente, cara.
E o maneiro, olha lá, o Gohan falando, né? O Rodrigo Arca, né? Que ele adora essas guerras que ele tem comigo. Que a gente gosta das mesmas coisas, só que dentro dessas coisas a gente discorda e tá sempre nesse conflito. Se divertindo. E no Doctor Who, até pra não esticar muito no Doctor Who, tem algumas paradas de vilões que eu adoro. Beleza, a gente falou dos Daleks, que eu acho maneiro, Cyberman, que é maneiro. Só que eu acho que hoje em dia eles são um pouquinho mais datados. Agora tem um que algum dia vocês vão ver referências disso em alguma aventura de cult, alguma aventura que eu vou trazer, é os Anjos Lamentadores, cara. Esse eu já acho mais caído. Eu só vi um pedaço dessa parte. Cara, maneiríssimo. E tem uns outros também que eu esqueci o nome dessa criatura, que faz muito sentido com a criatura, que é uma criatura que você só lembra dela quando você tem contato visual com ela. É o silêncio, não? É isso? Acho que é um negócio assim. Criatura que fica carregando um negócio assim. Cacete. Porra, o conceito da criatura é muito foda. A pessoa se escreve, faz as paradas e depois não entende, porra, por que eu escrevi isso? E de repente vê o bicho, caralho, irmão. É muito maneiro, cara. Tá. Tem o outro também que você não pode pensar quando você tá perto dele, senão ele estoura o seu cérebro. Tem um negócio. Maneiraço. Porra, e o Anjo Lamentadores é o Don't Blink, cara. Esse episódio foi mó bom, cara, que você não pode piscar. Eu vi todos que tem disponíveis. Eu lembro que teve uma época até que eu era um dos administradores daquela página Tardes Maluca. A gente fez um mutirão pra recuperar alguns episódios também, que são perdidos e tal. Que maneiro, cara. Então, assim, acho que tudo que tem disponível de Doctor Who eu assisti ou li. Fanático, né? Já. Eu só não vi agora as últimas temporadas. Igual eu falei, eu gosto de acumular pra ver em sequência. Também tô nessa. E aí, assim, eu realmente não curto os Anjos Lamentadores, porque eu vejo que tem coisa muito melhor ali. Eu acho maneiríssimo, cara. Não gosto. Eu achei o episódio do Blink muito bem dirigido, mas a criatura em si. Deixa eu puxar para o outro extremo. Vocês estão falando da ficção científica como vocês mesmos descreveram, mais boba, assim, mais lúdica. E tem uma série britânica pouco conhecida aí. E o legal dela ser britânica é porque ela é aquele esquema de pouquíssimos episódios um pouco mais longos e tal, que é Utopia. Utopia... Bem legal. Hã? Já assistiram? Sim, eu sim. É muito legal. É sobre uma pandemia, cara. Sabe? Então, assim, vá assistir com essa informação pra você não acabar, sei lá, de repente estragando sua experiência. Não foi a Utopia que foi cancelada? Começou a série, foi cancelada? Foi cancelada. Então, mas ela é muito legal, mesmo assim, vale a pena assistir. Tem 2 temporadas só. É só um disclaimer pra galera, né? Tem 2 versões, eles refizeram ela agora há pouco tempo, mas eu recomendo a inglesa, a mais antiga um pouquinho. E esse cancelamento eles deram pelo menos um final assim? Tem um final. Tem um final. E aí é sobre o Daniel a conspiração. Foi cancelado porque inventaram a vacina. Não, assim, é uma conspiração em torno de uma pandemia. Então, sabe, aquelas maluquices que a gente ouviu no início da nossa pandemia, de verdade, que ela foi criada, o vírus foi espalhado, etc. Aí a gente pode tratar disso como ficção científica em Utopia. E é muito bom, cara, é muito bom, muito tenso, violento. E Who is Jessica Hyde? Eu tô dando uma sacaneada nisso dessas teorias conspiratórias no meu próximo livro. Posso fazer esse comentário aqui assim, já que tem a ver? Claro. Porque assim, o livro ele vai começar como um suspense policial, vira terror, passa para fantasia urbana, sempre essa questão da perspectiva, a coisa ia aumentando. E depois você descobre que tudo isso é uma ficção científica, né, que é o Campeão de Xangu, vai ser o primeiro volume, no caso. E um dos últimos capítulos lá tem uma reunião, tá um pessoal ali, não vou falar qual a natureza de algumas pessoas nessa reunião, mas eles estão planejando o conflito entre Rússia e Ucrânia para lucrar em cima. E um deles levanta a bola de que tem um chinês lá, né, que tá no meio da reunião também e tal. E aí eles viram e falam assim que é para ficar de olho também, porque na próxima década, já que a história ele tem 2018, tem alguns coronavírus que estão em monitoramento e já se sabe que tem uma grande chance, matematicamente, de ter uma pandemia. Então eles estão vendo como pode lucrar mais. Aí um deles vira e fala assim, pô, tá aquele papo todo conspiratório no negócio, na mesa de reunião, assim, né, tal.
Aí ele fala assim, não, então vamos... O que você acha de a gente acelerar isso daí e criar esse vírus? Aí o outro vira e fala, não. Vão descobrir muito facilmente. Então, quer dizer, por mais que tenham conspirações, seria ridículo você imaginar que o vírus é criado em laboratório. Então você quer levantar a bola e ser descartado na hora. Não, isso daí não é fácil, porque foda-se. Deixa acontecer naturalmente. Cara, você falou isso e eu lembrei, não sei porquê, de um game, tá? Eu não sou gamer não, tá, gente? Eu realmente não manjo muito de videogame. Mas eu joguei a série Metrô. E aquilo lá, além da jogabilidade que é boa, a narrativa é foda demais, é muito boa. Ela é uma utopia, tem alienígena, etc. Não, sempre achei que fosse. Como? Sempre achei que ele fosse uma distopia, não? Eu falei que era uma utopia? É distopia. Eu falei o contrário, desculpa. É uma distopia, então, sabe? Na Rússia. E aí tem o sistema de... O jeito que eles desenvolveram para continuar sobrevivendo é nos metrôs, então por isso o nome, mas tem alienígenas. E é muito daquilo que eu tinha falado antes, que o que me agrada é esse desenvolvimento da sociedade, né? Não é só piu, ação. É legal isso também, mas só que como a humanidade se transforma nessas situações de extremas, eu acho muito... O Pedro falando isso me trouxe aqui, ainda falando em séries, uma sensacional que a gente não falou aqui, Black Mirror. Sim. Eu gosto muito dessas séries que são... falando que o Philips K. Dick Electric Dreams é melhor do que deixando o chinelo. Então, essas séries que são, como é que chama? Antologia, né? Tem as que eu falei mais cedo. Elas costumam ser nível alto, eu acho. Eu acho que as três aí, né? A gente pode citar três, assim, que é a Electric Dreams, que é muito bom, Black Mirror, e tem a Love, Death Robots, que tem uns contos bem legais também, né? Nossa. Twilight Zone também. Gente, vou só fazer uma pausa, agradecer o pessoal que seguiu a gente. Dark Shield 51, muito obrigada. Mai Party, Ladion, que tá comentando aqui no chat também, ele até falou do jogo Plague, que ele lembrou quando vocês estavam falando. E Kubiak, muito obrigada por seguirem a gente. Valeu, pessoal, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos à família Capirremoto. Vamos falar um pouquinho então de... Ou o Pedro ainda quer falar um pouco mais do Star Trek? Eu fazer a menção de honra do único trabalho bom do Joss Whedon, Firefly. Porra, Firefly. Aí entra numa conversa que eu vou ter que comentar, porque é meu gênero porcaria preferido, que é o cowboy espacial. Que é o Firefly, Killjoys. Esse é o subgênero que eu assisto qualquer porcaria. Por favor, quem me conhece pode me indicar que eu realmente assisto qualquer porcaria do gênero cowboy espacial. Já viu Cowboy Bebop, né? Lógico. Com certeza. Aí, ó, teve gente que não gostou da série, eu curti a série, achei uma... Olha, eu não assisti o anime, eu achei a série legalzinha, cara. O anime é melhor. O anime é melhor, mas a série é boa. Nossa, não compara com aquelas adaptações tenebrosas, tipo Death Note, né? Não. Bem melhor. Não chega a isso, com certeza não chega a isso. Tipo assim, não é o anime, não é o que você vê ali no anime e tal, mas é boa. E os personagens estão ali e tal, visualmente é bonita, é maneira e tal. Só é um pouco mais leve, assim, porque o anime tem algumas coisas um pouco mais profundas, mas achei boa. Agora, Mike, você tinha falado aí sobre Star Trek, eu não posso entrar muito no tema, senão eu não paro, tá? Gosto muito. Mas eu gosto de falar o seguinte, Star Trek pra mim, ele tá numa prateleira só sua. Não porque ele é melhor, mais bem escrito, mas porque ele tem uma perspectiva que hoje em dia se tornou incomum na ficção científica, que é ver o futuro com otimismo, sabe? Pensar em utopias realizáveis. Esse realizáveis é com muitas aspas, tá? Porque a própria, digamos assim, a fórmula que os escritores de Star Trek passam para a evolução da humanidade, né, digamos assim,
ela é muito fácil. Não existe uma explicação de como é que se atinge esse mundo utópico. Mas é especulação, É né? uma luta de classe e o comunismo, pronto. Fim da escassez, eles falam. Fim da escassez. Todo mundo agora tem comida. Pronto. Como é que faz isso, né? Mas, de qualquer forma, o Star Trek, ele tem essa beleza, né? De olhar para o futuro com otimismo e em tentar pensar no trabalho em prol de todos e enxergar a humanidade não só nos humanos. Isso tudo me apaixona, sabe? Eu fico babando no Star Trek, que é o oposto do que a gente vê na maioria das ficções científicas, que costumam ser ou puxadas para o terror ou para a distopia plena, o que não é uma coisa negativa, né? Cada história tem tem sua própria mensagem a ser passada. Eu só não gosto quando essa mensagem de otimismo é esquecida no gênero, sabe? Eu acho que ela tem que ser resgatada. É reflexo do próprio tempo. Então ela vai refletir a mentalidade da sua época. Não tem como a gente escapar disso. Se o cenário geral é desesperança, desespero, pânico, incerteza, o que vai aparecer majoritariamente, acho que é isso. Claro, mas é justamente também nessas horas que talvez a gente precise de uma história que reflita a possibilidade de superar isso tudo, né? De ver um pouco de esperança e luz ali no futuro e tal, e sempre resgatar esse tema de diversidade, união, saca? E trabalho em equipe, que tá ali na base do Star Trek, é o que me faz apaixonar. E, assim, recomendação... Acabou de estrear a nova série Star Trek. Só saiu um episódio, que é Strange New Worlds. E tá um tesão, cara. O Kubiak acabou de comentar aqui também no chat, falando justamente isso, que ela tenta resgatar essa ideia, né? E Star Trek é mó good vibes, assim, pelo menos pra mim. Eu queria mandar um abraço aquela pro Kubiak aí. E eu vou puxar uma série aqui no final, que pra mim é uma das melhores produções sci-fi dos últimos tempos. A gente até comentou um pouco antes aí. E a gente já engata no assunto RPG depois, que é a The Expanse. Que é muito boa, né? Sensacional. Quem não viu, assiste. Pra mim, eu não sei se vocês concordam, né? Vocês sabem muito mais do que eu do assunto. Mas eu acho que é um sci-fi bem hard até. E complexo, né? A gente engoliu a série. Ela é maravilhosa. Vale a pena assistir, galera. Ela já terminou. Eu tenho esperança que volte, mas ela terminou de uma boa forma, bem satisfatório. Então, por aí. Mais ou menos, ficou um gancho ali muito Ficou. O final é um pouco em aberto, né? A pior parte é o fato de que ela só foi terminada porque o Jeff Bezos pagou, né? Mas tirando isso, ela é legal. É porque não é uma série que é aprazível a todos, assim. Não é uma série fácil de assistir, já aviso pra quem for pegar. Eu não acho que é uma série mais mastigada, tem outras aí que são bem mais simples de se assistir. Mas pra quem curte, vale a pena. Pra quem não curte, tem umas distopias, tipo Expresso da Manhã na Netflix, que é divertido. Que dá pra passar um bocado de raiva e é legal. É uma distopia, né? Mas... Pra quem não curte, tá Star Wars, né? No The Expanse aí, a Lô queria emendar pro assunto RPG. Eu tenho um bom gancho pra emendar no assunto RPG. Já faz alguns meses que ela e o Dudes estão prometendo um RPG do Expanse pra gente. A gente tá com uma one shot montada já pra narrar, mas então já gêmeos, tá montada. Já tá montada, já. Em breve aí. Tem que dar uma estudada melhor no sistema ainda, mas o sistema é bem legal. Inclusive comentando, já adiantando um assunto da nossa agenda, e já que a gente tava falando de Star Trek também, esse sábado agora estreia o Star Trek aqui no nosso canal, às 9 horas da noite, com o Pedro narrando, a USS Santos Dumont, aqui explorando o espaço. Pedro separa a mão pra caramba, cara. Isso aqui é o meu máximo. É que eu sou vulcano, né, cara? É, eu sou meio vulcano só. Aquele é vulcano humano, né? Porque eu só falei assim. Mas
RPG, então. The Expanse tem um sistema bem legal, né? O próprio Star Trek, né? Ele tem vários sistemas aí. No passado foi adaptado milhões de vezes, mas em 2017 a Modiphius fez o Star Trek Adventures no novo sistema 2D20, que eu vou apresentar para vocês, galera. Tô ansioso para fazer isso, porque o sistema é muito legal. Ele é muito diferente, inovador e simples também. Sabe? O Pedro tá empolgado no sistema mesmo, tem feito bastante propaganda desse sistema mesmo. Não só por ser do Star Trek, né? Claro que facilita, mas o 2D20 foi usado, né, pro Conan também, sabe? Pra aquele... Caramba, me faltou agora, mas uma outra space opera comum, assim, acho que é John Carter. Acho que tem um RPG de John Carter também. Não sei, sinceramente. Ó, o Maurício tá implorando aqui pra gente falar de Blade Runner. Eu tava esperando a hora que ele acabou de chegar no chat, demorou 2 minutos pra ele falar de Blade Runner. Porque o Blade Runner, gente, tá rolando financiamento e ele já tá em $1.300.000. Sim, ele financiou em 2 minutos, não foi uma coisa assim? Isso, foi isso mesmo. Absurdamente rápido. Eu lembro que há uns 10 anos, mais ou menos, eu vi todo em inglês um RPG fan-made, no oficial do Blade Runner e tal. Até quis pegar pra jogar, mas não achei quem jogasse comigo na época. Eu falei, puta que pariu, né? E esse Blade Runner tá sendo, né, vai sendo feito pela Free League, que é uma excelente editora. E assim, tipo, porra, todos os RPGs da Free League que eu tenho oportunidade de jogar, eu gosto pra caramba, cara. A Free League é Tales, né? O Alien da Free League também. Isso, tem o Morkborg. E Maurício, bota os outros que tem no chat aí. Aí o Maurício também é fissurado na Free League. E ele vai usar um Year Zero com algumas regras diferentes ali, meio que adaptadas e tal, que vai ser maneiro. Coriolis também. Não, Coriolis eu não sei se é da Free League. Sei que ele usa o Year Zero, mas não tenho certeza se ele é da Free League. O Maurício falou que já bateu mais de 20 metas assim, rapidinho, cara. Não financiou muito acelerado. Galera aqui no chat comentou de alguns RPGs. O Daniel falou do RPG de mecha chamado Lancer. Nunca ouvi falar, Daniel. Não sei se o pessoal também falou. Depois a gente dá uma procurada. O Daniel falou também, Lô. Acho que enquanto você tá falando as paradas dos Cowboys, ele falou de um trecheiro que é o Squand Villain. Esse também é interessante, ainda não li só. Até já troquei ideia, acho que o Maurício tem ele, já troquei ideia com o Maurício. E acho que talvez a pegada dele ali, o sistema fica um pouco difícil para trazer pro stream. É um jogo que é mais legal de jogar na mesa, o Squand Villain. Depois é interessante ver. Outros aí da Free League Simbarium, o Weizen, né? Pode continuar, Lu. São bons também. A Lady On comentou falando sobre um roleplay. Roleplay seria aquele o individual? Como ela colocou sua RP, deve ser roleplay só. Estelares, nunca ouvi falar também não. Cara, tem o Starfinder, né? Que é do universo do Pathfinder. Starfinder, sim. Que é muito legal. E Starfinder tem uma coisa que vai além do jogo, que eu acho bacana, que é a Starfinder Society, né? Que são algumas aventuras que estão prontas. E aí você pode baixar, quer dizer, você faz um cadastro num site, aí você faz aquela missão, aquela aventura, e aí o seu personagem evolui e ele fica salvo no banco de dados. Então, ele adquire uma insígnia assim como outras pessoas do mundo que também realizaram aquela missão, sabe? Então é como se fosse um MMO de tabletop. Liberando as badges pros seus personagens. Massa, então. No campo eletrônico, um que eu joguei recentemente, me marcou, tenho certeza, pelo resto da vida, assim como o Mass Effect também marcou pra mim, até então era a melhor ficção científica que eu já tinha visto no RPG, mesmo sendo eletrônico, né, que é mais limitado, foi Disco Elysium. Já ouviram falar? Não, também não. A premissa, a princípio, não tem nada de ficção científica, parece até um pouco mais fantasia, assim, mas depois você vê que não, que é uma ficção científica bem consistente. Que é o seguinte, você, ali no caso, acorda num quarto de hotel todo quebrado, só de cueca, imundo, tudo fedendo, arregaçado, sem saber quem você é. Você não sabe quem você
você se perder a memória, uma sensação de ressaca horrorosa. Aí eu vou dar um spoiler aqui, porque é questão de 15 minutos você descobre isso, e o jogo você vai demorar aí, se você for correr com ele, você vai levar umas 7, 8 horas, não 15 minutos, foda-se, né? Você descobre que você é policial, e que você tá ali na cidadezinha, né, que é a cidade de Rivachol, porque tem um corpo numa árvore, que eles demoraram, acho que uns 4 ou 5 dias para chamar a polícia, depois que o corpo foi enforcado na árvore, e você ficou uma semana no hotel só enchendo o cu de rebite e de birita. Então, tipo assim, todo mundo está puto com você, chega um outro policial do outro distrito e você vai investigar. Só que, na real, a princípio não parece, mas é uma ficção científica, assim, de encher os olhos. Coisa que você fica depois pensando, assim, sabe? Longe, que você chora. Eu chorei mesmo, foda-se, admito. Caí na risada, gargalhei várias vezes isso, assim. Qual que é o nome mesmo, né? Disco Elysium. Disco Elysium. Eu vi já um vídeo sobre Disco Elysium. Eu nunca joguei. É um dos jogos que eu tenho vontade de zerar no YouTube, sabe? Não. Porque eu não sou um gamer, eu sou muito ruim. Não, eu também não. Admito isso. Então eu costumo gerar assim, jogos. Mecânica de jogo, você só vai andar e dialogar. Sabe quantos tiros que eu dei no jogo? Adivinha o número, é um contador. Sei lá, pô, não faço ideia. Nenhum mesmo? Não, então esse eu vou considerar jogar. E você não precisa ter coordenação nenhuma, tem um monte de tique nervoso, pra mim é difícil ficar mirando com o mouse. Você é por rolamento de dados eletrônicos, negócio. Então você demora então é um RPG mesmo, né? Clássico. Não, RPG mesmo. Bacana. Cara, tem outros clássicos aí, assim. Eu sou velho, então eu tenho que citar o GURPS, tá? Porque o GURPS, embora ele não seja um jogo de cenário, num sistema, né? Ele é genérico, então você vai ter vários livros de expansão no GURPS que te permitem jogar qualquer coisa. Então eu tenho aqui, por exemplo, o GURPS Viagem no Tempo, o GURPS Ultratech, o GURPS Cyberpunk, né? E nessa toada também o Shadowrun, que aí já não é GURPS, é outro sistema. Shadowrun mora pra sempre no meu coração, embora eu tenha jogado. Mas ele é foda, né, cara? É lindo. Eu já vi gente adaptar Vampiro à Máscara com GURPS até jogar One Piece e Star Wars. Tipo assim, acho que é a coisa mais versátil. É muito versátil. GURPS imita a vida e a vida imita GURPS. Meu Deus. E eu já ia reprimir o Dudes por estar citando GURPS aqui, mas quem sou eu pra discordar de Pedro Nogueira? E tem o Star Wars Saga que o André narra, né, cara? O cara tá abrindo a live, metendo pau em Star Wars e fechando, falando bem de GURPS. Olha a ousadia do cara, sabe? Ousado. Muito ousado. Morde a sopra. Né? E tem um joguinho também pouco conhecido que é o Paranoia. Paranoia é um RPG que ele não te permite muitas ações, ele não é aquele clássico tabletop de mundo aberto, onde você vai simplesmente interpretar e desenvolver seu personagem. Não. Você vive numa sociedade totalitária, tecnocrática, e você tem que sobreviver ao, digamos assim, ao grande irmão. Esse é o jogo, tá? Paranoia é um jogo muito criativo, sabe? É o jogo mais tenso que eu já joguei sem ser de terror. Eu vou forçar a barra aqui e falar do nacional Galerosos, falar que é de Nalpunk, né? Já viram essa merda? Não. Não, é um jogo de RPG de briga de gangue em Manaus. Aí você joga com facção criminosa. Meu Deus, gente. De Nalpunk tem o boleto, como é que é? Boletos e busões, né? Não, mas tem o Passiones também, né? Não, mas o Galeroso eu joguei, cara, e é divertido, vai valer a pena. Muito bom. Então, a galera aqui no chat aqui tá até trocando ideia realmente das informações que a gente tá falando aqui. Mass Effect, lá, o Maurício falou que o Mass Effect 2 é o melhor jogo que ele já jogou, assim, de PC. A galera elogia muito também o BioShock, né, cara? BioShock é bom. BioShock é BioShock bom. é maneiro.
É Eu maneiro sou mesmo. polêmica, eu gostei do Brian Infinity. Scott, ele tem um negócio engraçado, né? Porque ele é a crítica em Rand. E a Ayn Rand, ela tem o mérito de ser tão merda que ela foi a primeira pensadora a ser refutada por um jogo. Meu Deus. Muito bom. Ai, ai, ai. Bom, Mas é. lembro de mais alguma referência que a gente não poderia fechar? Com certeza, depois que fechar a live, não. vai pipocar Ah, as referências gente, pra lembrar, não tem Eu não jeito. sou muito. Eu não costumo ler muito sci-fi. Pra falar a verdade. Eu leio mais fantasia. E. Alô Horror. falando mas me fez lembrar. de literatura eu não tenho muitas dicas. Série, eu sou. Pra quem me conhece, sabe que eu sou uma viciada. Eu tenho 3 monitores, eu trabalho com um monitor vendo série o dia inteiro. Então. É 3 monitores, um é pra trabalho, um é pra uma série, o outro é pra outra série. Não, mesmo 2 tempo. pra trabalho e uma série. Então eu vejo série o tempo todo. Então série tem várias. Se for pra falar, tem Westworld, Raised by Wolves, que é bem interessante. É do cara do Alien, né? Raised? Não sei. Sinceramente, não sei. Eu gosto, eu falo a verdade. O Maurício até lembrou de Neuromancer, né? Acho que é o William Gibson, né? Toda a trilogia também. é muito boa. Pra quem gosta de sci-fi, cyberpunk, tá ali, sabe? O Rodrigo Arca citando Júlio Verne, que realmente a gente não chegou a citar aqui. Alô falando, eu até lembrei de quadrinho, não cheguei a fazer nenhuma referência. Quadrinho tem muita coisa, Atualmente, eu tô lendo o Incal, do Jodorowsky e o Moebius. Cara, Wincal? Nossa, bicho, aquilo é fantástico. Vou até anotar. Genial, eu tenho aqui também. E quadrinho Vale já... a pena, viu? Depois que eu li, se quiser foi inspiração pro Star Wars, o Incal. Foi, e na realidade o Incal ele tem uma história dele ali, que o Jodorowsky e o Moebius se conheceram fazendo Duna, né? O Jodorowsky pra fazer o Duna, só que não deu certo, que é o maior filme de todos os tempos que não existiu. E os caras ficaram com esse coito interrompido. Então os caras precisavam produzir algo junto e fizeram o Incal, sabe? Pô, o Orson Welles ia ser o Barão Harkonnen, né, cara? Cara. E troca de comida. Você conhece essa história, né? Salvador Dali, olha cara, isso, cara. Imagina. O Incal, me lembra, depois que eu acabar de ler e tal, se você quiser emprestado, eu tô fazendo quero sim. o da Pipoca Nanquim, que vão ser 3 livros, um box enorme, gigante. Aí eu tô lendo o Incal e já tem o Incal final. Aí só falta o segundo, que é o antes do Incal, que eu vou pegar assim que o Jeff Bezos colocar em promoção. É muito bom, o Incal vale muito a pena, viu? E tem também, assim, no quadrinho tem... eu vou só citar um autor, ele faz várias coisas, eu gosto de tudo que ele faz, que é o Jeff Lemire, saca? Jeff Lemire, ele tem, por exemplo, o Sweet Tooth, que foi adaptado aí para uma série da Netflix. Outra que eu esqueci de citar também. Bem diferente do quadrinho, mas os dois têm seus méritos. Eu prefiro o quadrinho, mas eu achei a série legalzinha também. Ela é mais bonitinha, né? Mais fofinha, né? É mais que o fofinha. quadrinho. O Triste pra quadrinho é caralho. bem mais depressivo e tal, Pesado, mas é né? foda. E ele tem também Trillium, que o Jeff Lemire escreveu, eu gostei. Esse é puro ficção científica, espacial mesmo, assim. E tem o Brian K. Vaughan, né? Que ele fez Y, The Last Man. É outra que virou série, mas a série eu achei meio meh. Não Isso sei se eu ouvi vocês falar. gostaram, mas a série eu achei bem meh. Cara, o quadrinho vale a pena pegar. quadrinho é São legal, 10 volumes, bem legal. E... deixa eu ver. Quadrinhos... eu acho que... Galera, Jeff já Lemire. que a bosta Putz, daquele filme. Cumprimentar o Suricato aí, que chegou dando um uivo de saudação aí. Opa, um livro de saudação, Lupinos Inimigos Impuros. Bom, acho que é isso, né? A gente conseguiu fazer um apanhado aqui. Com certeza ficou muita coisa aí, mas é bom que é motivo pra gente fazer uma futura parte 2 aí sobre esse tema. O único jeito apropriado seria fazer por temas, né?
Porque mesmo o RPG dá pra citar algumas outras coisas, série, Uhum. filmes, né? Então, games, que a gente falou bem pouco e tem muitos. O Daniel citou Fallout ali. Nossa, Daniel, deu Fallout. gatilho. Nossa, Fallout é muito foda. Cara, Deu Fallout até 1 e gatilho. Fallout 2, que nem tanta gente conhece, né? Porque eles são jogos isométricos, antigão, assim. Eles eram baseados em GURPS. Também curto muito. Eles eram baseados em GURPS. Não né? sabia. O sistema não. deles é todo. A Steve Jackson Games estava com um contrato assinado com o Fallout. Aí quando o Fallout saiu, eles olharam e falaram assim: nossa, vai ser muito violento. Aí tiveram que fazer umas adaptaçõezinhas, mas basicamente o sistema é o mesmo. Principalmente o Fallout 1. Eu tô falando aqui que a gente esquece das coisas lá. O Maurício tá falando até de uma recomendação que eu fiz pra ele, que é o Paciente 63, que é um audiodrama do original do Spotify, que é o Seu Jorge e a Mel Lisboa. E é sobre viagem no tempo e tal, é bem maneira. Audiodrama, assim, os episódios são 10 minutos cada episódio. Se juntar a primeira temporada inteira dá uma horinha, a segunda dá por aí também, e você vai ouvindo aos poucos. E é como se fosse uma radionovela mesmo, é muito bom. O Seu Jorge e a Mel Lisboa estão brilhando, assim, nos personagens dele. Começa como um viajante do tempo que tá atualmente, e ele tá provando, e ele tá preso num hospício, assim, e ela é a psiquiatra dele. Ele tá tentando provar pra ela que ele viajou no tempo, e ela tá tentando provar pra ele que ele tem um problema dissoativo ali. Então, assim, é bem interessante e eu não posso falar mais, que aí já vem spoiler. Mas os dois estão mandando muito bem, a direção também é muito boa, a dramatização é bem legal. Original Spotify, galera. Então, assim, até é gratuito, assim, até pra quem não for assinante. Vou dar uma conferida depois. Eu acho que pra galera, hoje o programa valeu pra assistir com um caderninho do lado e pegar algumas dicas. Eu, pelo menos, anotei algumas pra assistir também. depois. Acompanhar, ler, assistir. Então já valeu muito por isso. Pessoal, Vamos. Isso, pode continuar, Mike, desculpa. Agradecer pra caramba a participação de vocês, Jean e Pedro, foi muito bom. Eu que agradeço o convite. Valeu. Estarem com vocês, e eu peço para vocês fazerem o jabá de vocês, que a gente falou muito da obra dos outros e tal, mas agora na despedida fala um pouquinho. A Lô já colocou até nos links lá no começo ali, provavelmente vai rodar no chat aí de novo aí, um pouquinho do trabalho de vocês, onde encontrar e tal. Podem sentir liberdade também de recomendar alguns mais voltados pro tema ou não, tá? Pra galera tá conhecendo o trabalho de vocês também. Lô, você ia puxar algo também? Não, eu já ia para as considerações finais mesmo. Mais pra frente a gente faz uma outra edição, assim, de repente uma versão com dicas atuais, do que está sendo lançado, assim, que é uma ideia legal. E o que tá por vir, né? Sim, o que tá falar um pouco de Star Wars. Vai ter série do Blade Runner. Tem algumas coisas que está por vir que eu me segurei aqui pra não falar, sabe? Né? A gente tá aqui falando mal do Star Wars e meu marido deve estar se contorcendo no chat aí. Que ele é o menino das navinhas. Quem já veio aqui em casa sabe que a parede é cheia de navinha. Mas... Bem, considerações finais, galera. Pedro, Bom, faz galera, seu jabá, por favor. Sim, senhora. Sou Pedro Nogueira, do RPG Clandestino, da Nação Garou. Tenho, acho que atualmente são 6 livros publicados no universo de Lobisomem Apocalipse. Além disso, eu tenho outras obras, né, como um livro de contos, um livro acadêmico que também lida com o tema de hoje, né, porque na minha dissertação do mestrado eu falei sobre 1984, uma distopia. Maneiro. Então tem ali alguma proximidade, né? E é isso, galera. Vocês já me conhecem. Quinta-feira eu tô aqui de novo, quebrando cabeças na nossa matilha do Atinguaçu, jogando Pontes Queimadas, uma das aventuras que eu escrevi. E no sábado eu vou narrar para a Loca e para outras pessoas o Star Trek. Então, se vocês que gostam de ficção científica, coloquem de novo no sábado, no mesmo horário, que vai ser fantástico, tá? Lembrando também que no sábado à tarde vai ter a aventura de D&D, na segunda parte da aventura do André. Então, mês de aniversário do Capim Remoto, tá assim, né? Tá desse jeito. Tá correria. Teremos o Vacília aqui no sábado à tarde. Pessoa boníssima.
Jean, considerações finais? Igual eu falei ali no começo da live, para quem quiser conhecer meu universo literário, todas as obras estão disponíveis na Amazon, né? Eu foco muito mais no e-book, eu acho que... Não sei, meu público ele não compra muito livro físico, então começou a me dar prejuízo isso, então eu comecei a focar no e-book, que eu vendo bem melhor. E tá tudo lá, os preços normalmente ali são de R$ 1,99 a R$ 7, tudo bem baratinho, o mais barato possível, eu sempre coloco para ficar bem acessível. Embora seja tudo no mesmo universo, você pode pegar para ler o que você quiser ali, tem mais de 20 histórias no meio. E tá para sair mais uma agora no mês que vem, que é Aqueles que Chegaram Antes, que vai ser um livro baseado nos eventos do manuscrito 512, que é um documento histórico real que aborda uma cidade perdida no interior da Bahia. E assim, o documento ficou perdido até o meio do século XIX, sendo que o evento ali é de 1753. Então eu abordo essa expedição, fazendo uma ficção especulativa em cima, e que, foda-se o spoiler, mas descamba no horror cósmico, no negócio, mas com viés da ficção científica, sem prescindir dela em momento nenhum. O cara pegou os elementos assim, como agradar o Pedro. E o horror cósmico. Com fantasia histórica, mas tudo ali é ficção científica quando você olha por alto. E vai ter até umas curiosidades também, que meu livro, ele, pelo menos assim, de ficção, não acadêmico, ele vai ser o primeiro a ter todas as páginas em alta resolução do documento. Eu consegui pegar. Maneiro. Está lá nos extras do negócio, coloquei uma transcrição bonitinha também, o pessoal que não conseguiu ler aquela letra fodida da época, né, difícil de ler. E também vai sair esse ano o Campeão de Xangô, volume 1, que eu já até falei dele aqui agora há pouco, e o Feiticeiro de Aluguel Ponta da Praia, mais um volume da série Feiticeiro de Aluguel, né, que é fix-up, você lê na ordem que você quiser, pra saber entender. E o vilão vai ser um candidato à presidência, a história também é ambientada em 2018 ali, mas vai avançar até os dias atuais. O nome do cara é Ivair Mastromauro e ele é envolvido com o ocultismo nazista para provocar um efeito Mandela, que, para quem não sabe, são memórias falsas coletivas, em que as pessoas se lembram de mamadeiras de rola, como ele diz. Meu Deus! Entendeu? Para gerar uma onda conservadora no Brasil e votar nele. E aí, deu gatilho. Deu gatilho. Achei gatilho, hein? Achei gatilho. Esse aí eu só vou ler depois de 2023, tá? Só em 2023 em diante. Porque por enquanto eu tô entre os personagens ali dessa história. A gente não sabe como é que termina a história ainda, né, pô? Nossa, gente, não mas fala não. Tem um caminho que eu vou seguir ali que pode ficar tranquilo, que vai dar um final legal. Aí, por favor, distopia não, tá? Já estamos vendo. O Dudu não, mas você vai rir da cara das merdas que estão lá, entendeu? É pra gente gostar dessas bostas. Feiticeiro de Aluguel, embora ele seja muito violento e tal, ele tem esse tom de deboche às elites, ao conservadorismo. Ele é uma série cínica. Cara, só queria falar uma coisinha aqui. Eu acho, né, que ficção científica mainstream, sabe, assim, de naves e tal, é muito legal, eu gosto, de verdade. Só que eu sinto falta dessa paldurecência, saca? Aí, Gohan, fala de mim, olha os termos que o Pedro traz. Do sci-fi malandro e crítico, tá ligado? Esse negócio de ser porra louca que nem o Philip K. Dick era, de apontar o dedo na cara que nem o Jean faz. Eu acho isso, sabe, não pode se perder, não pode deixar o gênero se pasteurizar, embora navinha, piu-piu-piu seja legal também. É legal, pode até ter, mas falta isso mesmo, de você virar e falar lá é nazista, que merda! Falou de drogas aí do Philip K. Dick, eu também esqueci de um que eu gosto pra caramba, que também tem as drogas envolvidas, é o Aldous Huxley, do Admirável Mundo Novo, cara. Admirável Mundo Novo, bom demais. Muito bom, galera. Só comentar uma coisa, o Dudes comentou aqui no chat que manuscrito 512 é o que ele havia conversado sobre a Serra do Concador. Ah, sim. Legal demais. Os locais possíveis. Tá envolvido nos mitos, né, brasileiros. É bem interessante.
Bem, concluindo aí, Mike, suas considerações finais. Bom, agradecer ao pessoal do chat que, pô, se envolveu pra caramba hoje. Tava aqui junto, participou com a gente aqui, o chat pra caramba, adoro isso, é muito bom. Agradeço vocês aí de montão mesmo. E aos nossos convidados, que, poxa, foi sensacional esse papo aqui, dá vontade de ficar esticando. Mas igual eu falei, a gente encerra com aquela sensação de que, olha, em breve teremos uma parte 2. E realmente também, como a Lô, fiz um bloquinho aqui também, anotei, e coincidentemente, assim, ou surpreendentemente, melhor dizendo, anotei até mais de jogo do que de literatura, essas coisas assim, anotei mais de jogos, porque até de literatura eu já li bastante coisa, alguma coisa, só que dos jogos, pelas sinopses, as coisas que vocês passaram é bem interessante. Agora também tem que ler a obra dos amigos também, fiquei bastante curioso com a revista que o Jean publicou aí. Eu tenho que ler alguma obra do Pedro também, tem essa dívida com meu amigo, e com certeza eu vou lendo, vou dando feedback para vocês também, que eu adoro trocar ideia do que eu consumo, do que eu leio. E agradecer a Lô também por estarmos aqui juntos mais uma vez. É raro estar aqui junto com a Lô, é tão bom estar na presença dela. E é isso, eu ia galera. falar isso, o Mike é fofinho, né, cara? Ele narra cult, mas ele é fofinho. Quem vê ele assim, gente... Ele é da Goécia, mas ele é nosso amigo. Né, pra quem chegou agora aqui no canal, e o Jean que também não conhece, o Mike, ele é a pessoa que narra cult no nosso canal. Se vocês não conhecem um cenário de cult, depois deem uma pesquisada. É bem distópico, pra não usar outra palavra. Né? Então aquele de anjos violentíssimo, com um monte de pintura mesmo, sim, aquele Exatamente. clima Silent Hill. Cacete, Assim. eu tenho um amigo que narra o Gabriel Tênis, escritor de fantasia urbana também. É bem daí maneiro. pra pior, assim. Então, quem vê ele fofinho assim não sabe a desgraça que ele narra pra gente. Os traumas Valeu, causados. Gente, eu sou a Loca, mamãe capivara. Vocês me veem aqui durante esse mês. Nossa, eu tô jogando tanta coisa. Eu apareço agora. Vou falar agenda, né? Que aí eu já me incluo. Quinta-feira agora a gente tem Pontes Queimadas, com que é baseado no livro, né? Do Pedro ali, né? Feito pela galera da Nação Garu, que é o Pontes Queimadas. E a narrativa tá bem legal, com a matilha do Atinguaçu, o Mike jogando também. Sexta-feira temos Mike aqui narrando Year Zero com uma one shot, dual shot, na verdade, serão 2 sessões gigantes, baseadas que é uma no ficção mangá. científica também, Exato, bem De legal. alta qualidade. E às 9 horas da noite, sábado, 2 horas da tarde, a gente tem D&D, Rosa e Espinho, com o André do Narradores Narrados narrando pra gente. E a última sessão sábado passado acabou de uma maneira bem complicada. Então veremos como será a próxima sessão. Sábado à noite, às 9 horas, estreia de Star Trek com a USS Santos Dumont, com Pedro Nogueira narrando pra nós. E segunda-feira tem... segunda-feira tem estreia do Maurício e o Mike também voltando pra narrar uma dual shot de Chicago by Night, Vampiro, 5ª edição. Bem legal. E o restante da agenda vocês conseguem ver lá no nosso Instagram. Vou mandar aqui o redes para vocês verem por lá. E vão acompanhando lá que a gente vai postando, né, no dia das lives, e tem a agenda completa do mês lá também. Muito obrigada a todos que ficaram por aqui. A gente tá tendo sorteios nas lives. Nessa live de hoje não teve, mas fiquem ligados que quase todas as lives a gente tá tendo sorteio de miniaturas. Vai ter um kit de dados também, que foi cedido pela Torre Arcana. Vou mandar aqui o link dela. Tem uma página bem legal, vocês deem uma olhada. Faz dados personalizados e tal. Tem uma capa de livro de tecido também, que foi cedida por uma seguidora nossa, Rainha Caixa. Que é tava aí mais cedo. Sim, ela tava aí mais cedo no chat. Fazendo as anotações dela também. Muito legal. Acho que não dá pra ver aqui. A minha do Sabá tá ali atrás, linda. E é isso, galera. Vão seguindo a gente, que sempre vai ter sorteio nas lives. Vou fazer pra uma participar live dos sorteios, só dar o sub pra gente, ou considerar o Apoia-se também, que ajuda o canal, ajuda a gente a produzir. E o retorno. E não pode ser a Camila, né? Ela já ganhou não duas pode ser a vezes. Camila, que nossa, dobradinha na mesma live. E considera, pessoal, a nos ajudar no Apoia-se ou sendo sub, que ajuda a gente a estar sempre produzindo mais. Sempre que possível a gente vai estar revertendo isso em sorteios, no que a gente puder trazer para vocês também. É isso aí, galera.
E quem segue a gente, né, tem no Apoia-se, quem se inscreve aqui também na Twitch, tem direito a entrar no nosso grupo do WhatsApp, que a gente tem a galera que participa aqui, alguns parceiros nossos também lá no grupo, falando bobagem o dia inteiro sobre RPG. Tem o nosso Discord também, que eu também vou mandar aqui. Costuma rolar umas mesas offs lá. E é isso, galera. Muito obrigada. A gente vai sair de raid pro Top Hat Pub. Parece que tá rolando um Dragon Ball RPG. Muito interessante. Galera, né? O Dudes mandou aqui a hashtag. Chega lá fazendo bagunça com terremoto de capiversário. Beijo pra vocês. E a gente se vê aqui quinta-feira às 9 horas com pontes queimadas. Beijo, beijo. Beijão, e pessoal. tchau, Valeu, tchau. galera. Obrigadão. Falou.